Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática: transparência e reconciliação. Transparência e reconciliação. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a vida cristã? Primeiro nós vamos aprender que transparência e reconciliação são considerados como princípios troncos, né? De onde brotam todos os demais princípios pertinentes ao processo de crucificação. A cruz de Cristo foi um fato, foi uma realidade que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas o processo de crucificação é um processo na vida do crente diariamente. Olha o que diz 1 João 1,7. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como ele, ou seja, Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o contexto básico aqui não é apenas perdão, porém é purificação. É a purificação e o perdão que caminham lado a lado. Uma vida purificada significa que a pessoa está não apenas perdoada, como também livre de toda e qualquer contaminação, saudável, ou seja, a pessoa está saudável e agora está sujeita também à prosperidade, perdão e purificação. Portanto, o conceito espiritual de purificação vai bem além de ser perdoado, ou seja, é mais profundo ainda do que ser perdoado. Significa que toda justiça foi satisfeita, esgotaram-se todos os recursos para que a situação fosse esclarecida, resolvida e consertada diante de Deus e diante dos homens. Desfaleceram-se os argumentos que haviam contrários contra a sua vida. E não existe, então, tal possibilidade sem total transparência e flexibilidade para reparar os danos causados nos relacionamentos. Será que você tem ferido, machucado, causado muitos danos nos relacionamentos ao seu redor? Então, mais do que nunca, nós precisamos de transparência e reconciliação. Veja bem, é simples, né? Não tem um meio termo aqui. Se você exercita transparência e reconciliação, o sangue de Jesus aí então te purificará de todo o mal. Isso precisa ser desmistificado no coração de muitas pessoas. Se você não exercita transparência e reconciliação, por mais que você tenha invocado verbalmente o sangue e o nome de Jesus, isso não vai libertá-lo da contaminação agregada à sua vida por causa do pecado. Ainda permanece o que a gente chama de respectivo crédito de injustiça acumulado na vida da pessoa, que sustenta os argumentos de Satanás contra a sua vida. O nome de Jesus, preste atenção, e o sangue do seu sacrifício não funcionam como um amuleto, ou seja, como se fosse uma palavra mágica que nos salva ou protege, independente do nosso relacionamento com Deus e com os valores que ele estabeleceu para tal. Ou seja, para que o sangue e o nome de Jesus tenham efeito na sua vida, você precisa estar alinhado com o céu, com os princípios e valores do reino de Deus, e não pode viver uma vida independente de Deus, mas sim um relacionamento íntimo e profundo com Jesus de Nazaré. Tá bom? Agora nós vamos diferenciar perdão versus purificação. Uma pessoa pode ter sido perdoada e ainda não purificada desses mesmos pecados. Para o perdão dos pecados, basta apenas um sincero arrependimento. Para a purificação dos pecados, é necessário mais do que isso. Se não houve uma interação com os princípios da transparência, que é o que nós lemos em 1 João 1,7, andar na luz, e a reconciliação, que é o que a Bíblia chama em 1 Coríntios 1,7, de termos comunhão uns com os outros, é sinal que ainda existem pendências espirituais e um saldo de obras mortas que ainda desequilibram nossa consciência, sustentando alguma forma de constrangimento
e às vezes até infiltração maligna, demoníaca na vida das pessoas. O arrependimento lida com a culpa do pecado. A transparência e reconciliação dissolvem as consequências humanas e espirituais do mesmo na nossa vida. Emudece a voz do acusador. Vou repetir, emudece a voz do acusador. E lembre-se, querido, Satanás é o príncipe das trevas. Todo campo que envolve ignorância espiritual, cegueira, pecados, traumas ocultos, compreende a sua jurisdição. Já dizia Frank Peretti, onde há trevas morais e espirituais, Satanás, o príncipe das trevas, tem acesso para agir contra a nossa vida e nos prejudicar de alguma maneira, ou através de opressões malignas, ou através, às vezes, até de infiltrações demoníacas. Para lidar com a ignorância, precisamos da revelação de Deus. Já dizia Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então nós precisamos de conhecimento de Deus, de revelação de Deus. Para lidar com a cegueira, precisamos amar a correção, permitindo que outras pessoas de Deus nos ajudem a enxergar o que não conseguimos perceber na nossa vida. Por isso, toda pessoa precisa de alguém para prestar conta, para mentorear, discipular, cuidar da sua vida. Tá bom? Nós precisamos ter alguém que cuide de nós. A gente não pode ser ilhas soltas, né? Aí eu vou viver o evangelho, a vida de Deus do meu jeito, do jeito que eu quero. Não, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. E do jeito de Deus, fala-se de transparência e de reconciliação. De andarmos na luz, não temos nada oculto, escondido, obscuro na nossa vida. E também temos comunhão uns com os outros, que fala da reconciliação, tá bom? Para lidar com as estruturas de vergonha, né, de culpa, de pecados ocultos, precisamos do quebrantamento. Esse quebrantamento é feito através da confissão dos nossos pecados. Da mesma forma, todo tipo de quebra de alianças, defraudação, que é prejuízo a alguém, enganar, ofender, defraudar, lesar alguém, e ofensas que não foram devidamente restituídas e consertadas, acabam agregando na nossa vida a respectiva contaminação de caráter maligno. Então, vou repetir: se andarmos na luz, 1 João 1,7, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, temos que ser perdoados, mas também temos que ser purificados. É necessário transparência. Transparência é andar na luz. E reconciliação é ter comunhão uns com os outros. O evangelho não é solitário. O evangelho não é isolado. O evangelho, por isso que os desigrejados não agradam a Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos congregar. Se você não está satisfeito em uma igreja, em determinada comunidade, em determinado local, ore a Deus pedindo orientação, direção para a sua vida, para que você procure um outro lugar onde você se sinta amado, acolhido, cuidado, pastoreado por pessoas que realmente sejam de Deus na sua vida e cuidem de você com esmero, carinho, amor e graça da parte do Senhor, tá? Sabe? Tá vivendo um conflito, um problema, uma luta, uma dificuldade, não fique isolado. Toda ovelhinha, quando se isola do rebanho, ela se torna vulnerável, né? Ao ataque dos lobos, ao ataque dos inimigos mortais daquele cordeirinho, daquele carneirinho. Então não seja alguém isolado, afastado do rebanho de Deus, afastado do rebanho, do justo juiz e do justo e bom pastor que é o Senhor. A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então, ouça a voz de Deus através desse estudo que falamos hoje sobre transparência e reconciliação. Busque o perdão de Deus, mas também a purificação do sangue de Jesus e o poder do nome de Jesus na sua vida, vivendo uma vida na dependência do Espírito Santo e não isolamento, independência ou rebeldia, mas obediência, graça e glória da parte do Senhor. Lembre-se aquilo que Tiago fala, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir da vida daqueles que se sujeitam a Deus
e nós nos sujeitamos a Deus obedecendo a sua palavra, os seus princípios, os valores do reino de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Amém? Que você viva na transparência e na reconciliação com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, que você tenha um final de semana abençoado por Deus. Dá um joinha aí, compartilha esse vídeo através das suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo. Aqui debaixo também tem todas as informações de como você pode contribuir conosco. Aqui na parte de cima também. Cadê aqui, ó? Isso, nós temos um QR Code aqui disponível. Você pode apontar o seu celular, lançar a sua semente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Também aqui debaixo tem o link com todas as nossas redes sociais, os horários do nosso culto, o endereço da nossa igreja. Venha estar conosco. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você viva na luz, na comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.